Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês no canal Geografia que Posso Tocar. Meu nome é Ricardo Kakuro, professor. Vamos falar hoje sobre o renascentismo. O que aconteceu no século XVII na Itália, principalmente na Itália, e eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, por que aconteceu na Itália, A definição dele é o que foi um movimento econômico, cultural e político baseado no classicismo grego. Quando eu falo classicismo grego, pessoal, eu estou falando do quê? Da cultura greco-romana. Então, nós vamos rever daqui a pouco a ideia de que esses renascentistas vão se basear naquela cultura antiga da Grécia Antiga, Foi uma busca, no caso, esse período do Renascimento, do período em que o homem era valorizado, ou seja, no classicismo, na cultura greco-romana, o homem tinha valor. Já durante a Idade Média, em que nós falamos em outra aula do período das trevas, dominado pela Igreja Católica, o homem deixou de ter valor e nenhum valor mesmo. Surge a partir do quê? A ideia do lucro, que deriva das cidades italianas. Como assim? Que lucro é esse? Vamos lembrar também que em outra aula eu já havia dito para vocês o que, pessoal? Que as cidades italianas, principalmente de Gênova e Veneza, tinham feito um acordo. Que acordo? Com quem? Um acordo com os turcos que dominaram Constantinopla, antiga capital do Império Romano do Oriente, E esse acordo determinava o quê? Que Gênova e Veneza, não só Florença, também Roma, mas principalmente Gênova e Veneza, que eram cidades portuárias, elas teriam monopólio de todos os produtos do Oriente, as chamadas especiarias. Com esse comércio, pessoal, as cidades italianas e a Itália num todo, ela enriqueceu. Enriqueceu quem? Vamos lembrar, quem é que fazia o comércio, pessoal? Estou esperando vocês responderem. A burguesia. Era a burguesia que fazia esse comércio, A burguesia enriqueceu com o comércio no mar Mediterrâneo. Por quê? Como? Para quê? A partir do acordo dessa burguesia italiana, de só eles comprarem e venderem os produtos que vinham do Oriente, as especiarias, na Europa, gente, eles tinham monopólio do comércio no mar Mediterrâneo. Ou seja, só eles podiam vender e vendiam a qualquer preço que eles quisessem. Bom, essa burguesia enriquecida, pessoal, aí nós vamos chegar no renascentismo. Vocês devem estar pensando, e aí, cadê o renascentismo? Essa burguesia que era rica, agora já muito rica com o comércio, apesar de ter essa riqueza toda, eles não tinham nenhum reconhecimento dentro da sociedade europeia, dentro da nobreza europeia. Eles eram ricos, mas não tinham sangue nobre, então eles não eram aceitos nas rodas europeias da nobreza, Então eles começaram a fazer o que, essa burguesia, para ter esse reconhecimento? Eles começaram a patrocinar os novos artistas e escritores. Quando eu falo artista, é pintor, escultor e escritor, enfim, Eles passaram, então, a serem o quê? Mecenas é o nome que foi dado e até hoje é utilizado desses novos artistas, desses novos literários, Eles financiavam. Como assim? Gente, eles não só financiavam pagando pelas obras, pagavam para ter obras deles pintadas, pagavam por ter esculturas deles pintadas e esculpidas, e colocadas em praça pública, mas também traziam esses novos artistas para morar em sua casa. Porque às vezes o artista não tinha nem onde morar e nem onde comer. Vamos lembrar que nós estamos saindo da idade das trevas, Não havia reconhecimento artístico. Eles se ganhavam muito pouco. Então esses mecenas, essa burguesia foi muito importante para que eles dessem um pontapé inicial e iniciasse esse movimento. Bom, dentro das características do chamado renascentismo, nós temos algumas que eu gostaria de falar para vocês aqui, A primeira
é o racionalismo. Tudo era explicado através da razão. O ser humano buscava afirmar a sua racionalidade, ou seja, a sua inteligência. Recapitulando, classicismo, greco-romano, Grécia Antiga, o homem era inteligente, lá haviam filósofos que pensavam, a racionalidade traria novamente isso e o homem então conseguiria ter, a partir da razão e não da religião, a reafirmar e apontar tudo que ele achava que era certo ou errado dentro da natureza humana. O individualismo, outra característica, o ser humano buscava afirmar sua personalidade como indivíduo. Ele tinha importância como indivíduo, tá? Isso sempre negado pela Igreja Católica, que pregava outras ideias, né? O cientificismo, que era todo conhecimento, deveria ser comprovado através de quê? Da experimentação científica. Experimentos, vários experimentos para chegar à verdade absoluta, tá? Outro foi o antropocentrismo. Esse antropocentrismo, tá? Ele ia contra a ideia teocêntrica da Igreja Católica. Vamos falar sobre isso. O que era antropocentrismo? Do grego, anthropos, homem, centrismo, o centro. O homem passa a ser o centro do universo. Mas por quê? Porque ele era a criação de Deus. Ao contrário do que a Igreja Católica falava, teocentrismo. Teo, Deus, centrismo, o Deus no centro de tudo. E quem era o representante de Deus aqui na Terra? A Igreja Católica. E finalmente o humanismo. Olha, o humanismo, o homem, sempre tido como centro, né? O que era o humanismo? O que ele pregava? A glorificação do homem e da natureza humana. O homem passa a ser importante, pessoal. Não mais aquela segundo plano, entendeu? Como a Igreja Católica sempre disse. Bom, começou a haver dentro do renascentismo também, junto com toda essa criação, arte, literatura, um questionamento da religião. De que religião, pessoal, nós estamos falando? Da religião cristã católica, né? A partir desse questionamento surge o protestantismo. Era um protesto, como o nome diz, contra as atitudes da Igreja Católica, tá? Vamos citar agora, que eu acho interessante, para que vocês relembrem alguns deles depois, alguns artistas do Renascimento. Mesmo porque daqui a pouco a gente vai retornar e falar sobre o protestantismo de novo na Reforma Protestante em outra aula, tá? Um deles foi Dante Alighieri, na literatura. Ele, entre outras obras, escreveu a Divina Comédia, que falava sobre o homem, questionando a ideia da igreja, falava que não existia purgatório. Para ele, sim, existia o purgatório, tá? Outro grande literato foi Maquiavel, Nicolau Maquiavel. Que livro que ele escreveu, pessoal? O Príncipe. Nesse livro, ele dava conselhos ao futuro rei. Outro grande literato foi Shakespeare. Romeu e Julieta foi a sua principal obra e nessa obra ele retratava os conflitos humanos que aconteciam na época. Um cara muito interessante que muitas pessoas não levam muito a sério também e não dão valor foi Miguel de Cervantes, na Espanha, né? Ele escreveu o livro Dom Quixote. Quem não assistiu, né? Quem nunca assistiu o desenho do Dom Quixote? Ou quem nunca ouviu falar em Dom Quixote? Só que nesta obra ia muito além de uma comédia, ia muito além do que é retratado no livro. Ele criticava a cavalaria medieval, os grandes cavaleiros nos movimentos de cruzada, tá? E finalmente, outro grande literato foi Luís de Camões, português. A sua principal obra foi Os Lusíadas. Nessa obra, ele retrata, né, toda a viagem dos portugueses até chegar à América, né? Dentro do lado artístico, e não literal, mas agora, nós temos alguns, e um deles em especial é muito interessante falar. Leonardo da Vinci. Deixa eu respirar um pouco para falar tudo que esse cara conseguia fazer. Primeiro, matemático, físico, anatomista, inventor, arquiteto, escultor e pintor. Ufa, cansou, mas era tudo isso mesmo. O cara conseguia fazer tudo isso e fazer muito bem feito. Hoje em dia, lá em Florença,
Existe um museu, tá, de Leonardo da Vinci, onde foram refeitas algumas obras a partir de suas escritas, e é muito interessante. Quem tiver oportunidade, vale muito a pena, tá? Outro foi Rafael de Sanzio, tá? Desculpem, uma das principais obras de Leonardo da Vinci, tá? Foi Mona Lisa. Quem nunca, né, ouviu falar ou quem nunca viu Mona Lisa, né? Outro grande pintor que nós podemos citar é Rafael de Sanzio, né? Ele, nas suas obras, ele tentava transmitir sentimentos. Por quê? Por que você está falando de sentimentos agora, professor? Porque é o seguinte, durante a Idade das Trevas, que a igreja dominava cultura e arte, principalmente a arte, tudo que era feito era baseado em religião, na religião. Então, todas as obras só podiam ser mostradas não demonstrando sentimento nessas obras. E tudo com fundo religioso, né? Sanzio é um dos caras que vai começar a exprimir realmente todo aquele sentimento de dor, de raiva, de alegria que as pessoas sentiam, né? E finalmente, eu acho muito importante, Michelangelo, que foi um pintor e escultor. E a sua principal obra foi a escultura de Pietà, que está lá em Roma também, muito interessante. E nos cientistas, não teve nenhum avanço científico? Teve. Dentro da reforma científica, nós podemos citar Nicolau Copérnico, negou o geocentrismo. O que é o geocentrismo? Geoterracentrismo centro. Ele, a partir dos estudos dele, né, das estrelas, né, ele percebeu que a Terra não era o centro do universo, e sim o Sol. Ele foi contra o geocentrismo que era pregado pela Igreja Católica. E ele criou, então, a ideia do heliocentrismo. Hélio, do grego, Sol. Centrismo, centro do universo. Isso deu um maior furdunço na época, com certeza, pessoal, e ele teve até que pedir desculpas para a Igreja Católica. Não foi aceito e ele foi morto, queimado vivo como bruxo. E Galileu Galilei, esse não morreu, mas ele descobriu que existiam anéis em Saturno, olhando pela sua luneta, tá? Foi também perseguido pela Igreja Católica, teve que ficar preso, né, no seu castelo até a sua morte. Algumas pessoas contam uma outra versão em que ele teria se suicidado. Mas enfim, dentro do reformismo, dentro da reforma, dentro do renascentismo, a ideia de renascer era isso que eu tinha para falar para hoje. Até a próxima oportunidade, pessoal. Tchau.